E o Internacional anunciou no começo dessa tarde a contratação do goleiro Ivan, jogador de 26 anos que chega do Corinthians. O atleta que chega amanhã pela manhã em Porto Alegre. Eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje sobre essa contratação de um goleiro que tem média de pegar pênaltis muito parecida com a do Cássio. Também quero te falar sobre uma venda muito boa que o Inter realizou no dia de hoje, que é a do David para o Vasco. O Inter que está emprestando o jogador até o fim do ano, mas o Vasco tem uma obrigação de compra. Eu quero te falar um pouco mais sobre os detalhes dessa negociação e também te falar um pouco mais sobre Borré, que, diferente do que vinha sendo veiculado, disputou hoje o amistoso com o Werder Bremen, jogou cerca de 25 minutos, anotou uma assistência na derrota por 3-1 e uma informação começou a surgir, na verdade uma especulação começou a surgir que o Corinthians teria entrado na briga. Quero te falar um pouco mais no vídeo de hoje sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero te falar exatamente sobre o anúncio do goleiro Ivan no Internacional, goleiro que foi anunciado no começo dessa tarde. O Inter tá pagando R$1,5 milhão para o Corinthians, esse valor não vai ser pago também de maneira à vista, e o Inter está cedendo 20% dos direitos econômicos do goleiro Carlos Miguel. O Ivan assina por 3 anos com o Inter até final de 2027, tá bom? Lembrando que essa contratação do Ivan, ela chega para sustentar a saída do Rocher durante a Copa América, nos meses de junho e julho, onde o Inter vai perder ali, no mínimo, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro e até pode perder algum jogo da Copa do Brasil. Além disso, o Roger também vai ficar fora do Inter durante os meses de março, setembro e novembro, quando acontece a parada para a FIFA para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, o Inter vai ficar durante esse ano de 2023 por muito tempo sem o goleiro Sérgio Rocher, e até por isso o Inter contratou o Ivan, que é um goleiro que já jogou na seleção brasileira, tanto principal quanto sub-23, é um goleiro que já passou pelo Zenit também da Rússia, e é um goleiro que foi destaque já, por exemplo, surgiu muito bem na Ponte Preta, um cara que assim que surgiu na Ponte Preta, na própria Ponte já foi convocado pelo Tite e tem uma média muito boa em pênaltis. Só para vocês terem uma ideia, hoje o melhor pegador de pênaltis do futebol brasileiro é o Cássio. Ele tem uma média de 25% de pênaltis acertados, que ele pega pênaltis. O Ivan, ele tem 20% de acerto. É uma das maiores médias de goleiros desse Campeonato Brasileiro. Dos 20 pênaltis que ele acabou tomando ali, por exemplo, dos 20 pênaltis que ele teria que pegar, ele acabou pegando 5, uma média de 20%, só para vocês terem uma ideia. E além disso, sempre foi um goleiro que realizou, por exemplo, em 169 jogos, 135 defesas difíceis. É um goleiro que tem uma nota no SofaScore de 7. Então é um goleiro que o Inter vê bastante futuro, né? É novo ainda, tem só 26 anos e já é mais um detalhe, né, do Kehler, que está sendo liberado, já foi liberado para procurar um novo clube e logo mais deve ser anunciado em um novo clube do futebol brasileiro, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês é sobre uma venda que o Inter realizou nessa tarde. A gente havia uma possibilidade do David ser, pelo menos nesse início de campeonato gaúcho, reaproveitado pelo técnico Eduardo Cudê, mas isso não se confirmou, porque o Vasco anunciou, inclusive já de maneira oficial, a contratação do David, um empréstimo de 1 ano até o fim dessa temporada, né? Ou seja, David atua durante o Vasco durante toda essa temporada. O David tem um salário no Inter de 500 mil por mês, e o Inter seria um salário que ia ser bem forte para o Inter, né? Só para vocês terem uma ideia das contratações que o Inter anunciou até agora, do Robert Renan, do Ivan, o David basicamente tem o salário do Robert Renan e do Ivan juntos. Então, basicamente, a ideia do Inter era realmente se desfazer desse jogador, até porque é um atleta que não está nos planos. O Inter já contratou o Alário, tem o Valencia, ainda tem o Pedro Henrique, tem o Luca, tem o Gabriel Barros, tem o Wanderson, tem o Borré, que ainda pode confirmar a contratação. Então não fazia sentido ter o David, mas esse negócio melhora. Por quê? Porque o Vasco, ao final do empréstimo, tem uma obrigação de compra. Ele é obrigado a comprar o David, segundo o Vene Casagrande, por 2,8 milhões de euros. Isso dá uma média de 13 milhões de reais pelo David. O Inter lá atrás, quando comprou ele junto ao Fortaleza, desembolsou 10 milhões e 500 mil. O Inter agora pode vender ao Vasco por 13 milhões
e os quebrar, 3 milhões e 400 mil reais. É a obrigação de compra que o Vasco tem. Mas para isso, o David, durante esse ano de 2023, precisa atuar durante 60% dos jogos. Se o David jogar 60% dos jogos do Vasco nessa temporada, o Vasco é obrigado a comprar o jogador junto ao Internacional e basicamente o Inter fica no 0 a 0 na questão David. Vai ser uma contratação que deu errado no Inter, mas pelo menos o Inter conseguiu se desfazer do erro e conseguiu, por exemplo, pegar a grana de volta. Outra situação que eu quero passar para vocês é sobre o Borré, tá? Hoje o Borré jogou um amistoso com um time da segunda divisão do Campeonato Alemão, que é vice-lanterna, e mesmo assim o Werder Bremen perdeu por 3 a 1. A gente tinha uma informação inicial, que foi trazida inclusive pelo Lucas Dias da Rádio Bandeirantes, que o Borré não jogaria esse amistoso, mas ele jogou. Na verdade ele começou no banco de reservas e atuou ali durante 23 minutos. Só que durante esses 23 minutos que ele atuou, ele inclusive deu uma assistência para o único gol do Werder Bremen. É um clube que está muito mal lá na Alemanha, apesar de ainda não estar na zona do rebaixamento na primeira divisão. Inclusive, um jogador conversou agora lá com o Borré. Inclusive, na verdade, a gente tem várias versões, tá? A primeira é do empresário do jogador, que é o André Cury. O André Cury conversou com a revista Colorada e segue dizendo que é boas chances do jogador atuar em Porto Alegre. Ele segue dizendo que existe um otimismo muito grande para o Borré vir para o Internacional. O André Cury, que é o empresário do Borré e que tem basicamente a intermediação do Borré aqui no Brasil. A segunda pessoa que conversou foi a direção do Werder Bremen, que após o amistoso deu obviamente uma entrevista coletiva e obviamente foi perguntado sobre essa situação do Borré e disseram que negaram essa possibilidade de saída, mas é algo que já é protocolar. Outra coisa também que aconteceu e outra informação que a gente teve também é que aconteceu durante esses últimos dias lá no Werder Bremen uma comemoração por lá e teve um jogador brasileiro, na verdade um ex-jogador brasileiro, que é ídolo, inclusive, lá da torcida do Werder Bremen, e inclusive jogou já no Internacional, que é o Ayrton. Eu não sei se vocês vão lembrar, aquele ex-atacante que passou pelo Inter há muito tempo atrás, o de cinzeiro, se vocês forem lembrar, e ele por lá é ídolo no Werder Bremen. E ele estava dando uma entrevista agora para a Rádio Guaíba e ele disse que conversou com o Borré. Ele estava indo para uma reunião lá no Werder Bremen e ele viu o Borré passando e conversou com ele. Disse, olha, tá aí, tu tá indo para o Internacional. Ele disse, olha, as conversas estão acontecendo. Basicamente o que o Borré disse para ele. Então as conversas ainda estão acontecendo, é isso que a gente sabe. Segundo o jornalista lá da Argentina, do Diário Olé, do Juan Pablo Mendes, ele trouxe a informação que o Borré ainda seria anunciado no dia hoje. Eu tô gravando esse vídeo agora às 5 horas da tarde, tá? Lá na Alemanha agora são 9 horas da noite. E ele disse que o Borré seria anunciado entre este sábado e esse domingo. Possivelmente a informação trazida por esse jornalista não vai se confirmar. Outros jornalistas também aqui do futebol sul-americano trouxeram esse mesmo tipo de informação e até jornalistas aqui do futebol brasileiro trouxeram esse tipo de informação. A gente sabe que o Inter enviou, informação trazida também pela Rádio Bandeirantes, é que o Inter enviou um advogado, Felipe D'Alegrave, para a Alemanha para definir essa situação no Borré. Mas o certo é que é uma negociação que ainda segue acontecendo, é uma novela Borré segue acontecendo, até por ser uma contratação de um calibre enorme, faz sentido que essa novela siga acontecendo. Uma especulação que começou a surgir lá em São Paulo é que o Corinthians teria entrado na briga pela contratação do Borré. O presidente do Corinthians hoje deu uma entrevista e disse que tem um jogador que estava próximo de um clube e o Corinthians está dando um chapéu, né? Que quando esse jogador escutou o nome do Corinthians, ele não pensou duas vezes. Mas a princípio, segundo estão falando em São Paulo, é o Luiz Henrique, que é um atacante do Real Betis, que estava negociando com o Fluminense e com o Flamengo, e já tem informação, inclusive, pelo Globoesporte.com, que o Corinthians fez uma proposta hoje de empréstimo junto ao jogador, junto à equipe do Real Betis da Espanha. Então não é o Borré, e até porque o Corinthians já tem o centroavante hoje, que é o Yuri Alberto, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações, lembrando que amanhã se inicia a pré-temporada no CT Parque Gigante, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!